inacreditável a senhora Damares Alves, ministra desse governo, era uma assessora do Magno Malta, no gabinete do então senador Magno Malta pelo Espírito Santo, que não se reelegeu, ainda bem para o Espírito Santo e para o Brasil, graças a Deus, ele não se reelegeu, foi um péssimo senador, né? E o Espírito Santo está muito melhor representado pelos 2 senadores eleitos no dia 7 de outubro do ano passado. Ela era uma funcionária ali, uma suposta pastora evangélica, que dizia que era mestre, tinha 2 mestrados, foram ver, era mentira, ela mentiu. Ela falou, não, que vocês não entenderam, era mestre no sentido do Paulo de Tarso, do São Paulo. Ou seja, ela estava dando um golpe, como a Dilma deu, dizendo que era doutora em economia, era bacharel em economia, né? Como o governador do Rio de Janeiro que disse que estava em Harvard não estava, etc. Em suma, eles são todos iguais, iguaizinhos. Iguaizinhos, não tem são tudo da velha política tal, que nós precisamos um dia, né, limpá-los, porque não haverá uma nova república, porque aquela que existiu de 85, de 88, com a Constituição de 5 de outubro, morreu em outubro do ano passado. E nós estamos numa época de transição, que pode ser longa, né, ou não tão longa, não se sabe quanto tempo vai demorar, para onde chegaremos, como chegaremos, qual vai ser a base legal, não se sabe. E nesse período de transição, o velho é o elemento dominante. E o velho é a Damares, é o Bolsonaro, é o Lula, é toda essa corja que está aí, né? Tudo isso daí é o velho. E isso aí vai ser superado, né? Como ainda ninguém pode saber, porque nós estamos no calor da hora, né? No meio do acontecimento histórico. Bem, por que eu estou dizendo isso? E aí vamos finalmente entrar então na Damares, depois de todas essas introduções. A ministra Damares Alves foi à Ilha do Marajó, estava comentando um episódio terrível, que é a questão dos estupros. A senhora Damares Alves, ela banaliza o estupro. E isso faz parte do bolsonarismo, de transformar a mulher em responsável pelo estupro. Ou seja, a vítima é responsável pelo estupro. Essa é a ideia bolsonarista. E o pior, o Bolsonaro ter essa concepção, e aquela turma que o segue, você pode até tentar entender politicamente, entender no sentido não de passar a mão na cabeça, mas de compreender cientificamente o reacionarismo. O terrível são as mulheres bolsonaristas assumirem o discurso machista da extrema-direita neofascista. Isso que é terrível, né? E as mulheres assumem esse discurso nas redes sociais, nas falas, o mesmo discurso. É inacreditável. Algumas dizem assim, eu sou feminina, não sou feminista. Essa é uma das idiotias, né, contemporâneas. Tem várias frases dessa turma tal, né? Eu sou liberal na economia e conservador nos costumes. As mulheres falam, eu sou feminina e não feminista. Não entendem toda a luta dos anos 60, Betty Friedan, etc. Da década de 60 nos Estados Unidos, isso se espalha pelo mundo ocidental, chega ao Brasil, tem momentos importantes dessa luta aqui no Brasil, né? Então não conhecem nada, são ignorantes. São ignorantes. A ignorância é um valor positivo para esse pessoal. A ignorância é um valor positivo. Eles não têm vergonha de ser ignorantes. Eles têm prazer de ser ignorantes. É o oposto, né? Poxa, qualquer um de nós, quando nós ignoramos um assunto, nós vamos estudá-lo, né? Conhecer e aprofundar. Não, eles são ignorantes. E aí ficam repetindo frases feitas. E a senhora Damares Alves é um desastre. Dá dó, eu tenho dó dessa senhora. Eu tenho dó se ela não fosse ministra. O problema é o cargo que ela exerce e a função que ela exerce. Então, quando ela chega e fala do episódio da Ilha do Marajó, dos estupros, porque as mulheres supostamente não usariam calcinhas e por isso que tem os estupros lá na Ilha do Marajó, ela está dizendo que o problema é das mulheres. Porque se elas tivessem essa peça no vestuário, estaria tudo resolvido. E daí o que ela propôs é inacreditável. Ela propôs a construção de uma fábrica de calcinhas na Ilha do Marajó. A gente podia rir, em certos momentos a gente ri, né, de idiotias desses ministros, tal. A gente ri. Mas não é o caso. É uma tragédia. O número de mulheres estupradas no Brasil é fabuloso e cresce dia a dia. E não há uma ação do poder público, né, uma forte ação do poder público para tratar dessa questão. E a senhora Damares Alves
com uma hora, eu não sei se ela é ingênua, se é um problema de idiotia, de desconhecimento, de ignorância. Eu só sei a consequência. A consequência é que ela banaliza o estupro, né? E a declaração que ela deu, por exemplo, olha os empresários, olha, não vamos fazer mais doação de calcinhas aqui para a Ilha do Marajó, para as mulheres que moram na Ilha do Marajó, uma região muito pobre, muito pobre. Muito pobre, né? Não vamos criar uma fábrica. Olha, vai vender calcinha para chuchu, disse ela. Não dá, né? Eu fico pensando de onde veio esse pessoal, né? Eu me lembro da filósofa mexicana Dona Florinda, né? De onde veio esse pessoal? De onde veio esse pessoal? Onde eles estavam? Claro que eles estão por aí. Em qualquer sociedade a gente tem Damares. Em qualquer país está lotado de Damares. Mas não são ministros de Estado, não tem poder. Damares tem em todo lugar, desde o início da humanidade tem Damares, senhoras como essa. O problema é essa mulher ter poder, é isso. Então é inaceitável. Damares banaliza o estupro, ninguém no governo fala nada, o ministro da Justiça... O ministro da Justiça, que essa questão tem a ver com o Ministério da Justiça também. Também. O silêncio do Sérgio Moro. Né? Silêncio. Por quê? Pô, o senhor é ministro da Justiça, não é o super-homem, não tem agora o negócio do super-homem, é o super-homem, o senhor é ministro da Justiça. Isso está na legislação brasileira. O senhor devia falar assim, chamar a Damares e falar, espera um pouquinho, a senhora está cometendo um delito aí, né? Porque a senhora está desviando da questão central, um crime que é o estupro. E a senhora está dizendo que a vítima é culpada do crime, porque não usa calcinha. Como se os outros estupros que ocorrem no Brasil, com as mulheres com calcinha, a senhora Damares, a senhora é irresponsável, a senhora é uma irresponsável, né? A exceção entre aspas, como eu nem poderia dizer que a senhora está dizendo, porque eu acho que é mentira o que a senhora está dizendo, que é a questão da Ilha do Marajó, das mulheres sem calcinha, isso é uma minoria. E as mulheres são estupradas com calcinha? E aí? Como é que fica? Como é que a senhora é tão irresponsável? Deveria ter, e tem, a legislação permite um processo de impeachment de ministro. Em outros tempos, isso seria um escândalo. Nós estamos nos acostumando com os idiotas. O Brasil não pode se acostumar com os idiotas que estão no poder. Não é possível. Muitas vezes a gente ri da Damares, mas não é para rir. Não é para rir, não. É para a gente exigir, por exemplo, e é possível ter impeachment de ministro de Estado, isso é o caso, o trabalho do Senado, de acordo com a Constituição de 88, exigir que o senador entre com processo de impeachment em relação a essa senhora, como ministra. Não pode, ela está banalizando o estupro, está brincando com uma tragédia nacional. Está brincando com uma tragédia. Nem vou falar do presidente, porque esse nem vale a pena falar sobre essa questão. Nem vale a pena. Agora, é absurdo isso, né? O silêncio, né? Tem de haver um repúdio e constante. A Damares não pode ficar em qualquer ministério. Qualquer ministério. Os 57 milhões que votaram no Bolsonaro, grande parte deles votaram contra o PT, a maior parte deles. E certamente ninguém tem simpatias com essa senhora. Porque o que ela falou, fez essa brincadeira, eu acho que é brincadeira, mas ela falou sério, né? É inacreditável. É inacreditável, inaceitável. Bem,